Ela já está por aqui para falarmos sobre comunicação, política. Mariana Bonjour, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Igor. Bancada um pouco diferente hoje, tendo o prazer, porque o Igor tá cada dia mais chique, né? Apresentador de rádio, TV e agora também, né, na presidente da LIDE, então chiquérrimo. Um prazer estar aqui na bancada, ele que tá cobrindo a Camila enquanto ela descansa um pouquinho, né, as férias merecidas dela. Né? Bom dia, então, ao Igor, Pedro Panocchi, a todos que nos ouvem e também que nos acompanham pelo YouTube. Hoje estava falando pro Igor, vai ser um programa um pouco diferente, hoje a gente não tem convidado, mas também para contextualizar um pouco a mudança de um formato aqui do programa. Ao longo do ano, desde fevereiro, Igor, quando a gente começou o programa, a gente tem falado, né, de pré-campanha e campanha, e aí em outubro e novembro a gente basicamente falou um pouquinho, né, das consequências, dos resultados das eleições, né, e basicamente ficou nisso, e agora acho que já deu, já falamos o suficiente, e vamos começar num tema que é a comunicação de mandato, né, ano que vem, milhares de pessoas vão assumir tanto no Legislativo Municipal, né, nas câmaras de vereadores e em diversas prefeituras do Brasil. Então, falar um pouquinho dessa construção da comunicação de mandato, que é completamente diferente de uma comunicação, né, de eleição, porque eleição a gente fala, são 45 dias, é aquela correria, aquela marketing, né, de competição mesmo, e mandato é você e você mesmo, né, tentando comunicar ali seu trabalho para o seu eleitorado. E a gente vai falar um pouquinho hoje, né, eu e o Igor, a gente vai bater essa bola, e a partir de semana que vem, os últimos programas de dezembro e a partir de janeiro, a ideia é focar em mandato, auxiliar aí os mandatários que nos acompanham e também os nossos ouvintes a entender como funciona, né, esse mandato a partir do ano que vem. Então, se você tiver também sugestão, dúvida sobre algum tema que queira que a gente explore aqui no programa, fiquem à vontade para mandar no número da Rádio CBN ou também nas minhas redes sociais, né, que é Mariana Bonjour. Certo, Igor? Certo, Mari. Deixa eu começar com um assunto que eu tenho uma dúvida, gostaria que você nos ajudasse. É que muitos políticos, de fato, principalmente os que estão começando agora, que venceram a sua primeira eleição, eles têm essa dificuldade de entender a diferença da comunicação da campanha, comunicação eleitoral, para a comunicação de mandato. Muitos, inclusive, vão ampliando a expectativa do seu público no início do mandato, porque a campanha em si é o tempo todo você gerando expectativa, você prometendo, vendendo propostas, promessas, enfim. E tem candidato que ganha a eleição e vai para o mandato continuando elevando essa expectativa, e aí a frustração ela é proporcional à expectativa que é gerada. Os mais experientes já começam o mandato dizendo o seguinte: olha, não é bem assim, a situação é mais complicada, a gente recebeu agora um relatório, vamos com calma, vamos esperar mais um pouco. De fato, qual é a comunicação mais correta para o início de mandato? É difícil falar o que é certo e errado, né? Cada contexto é uma coisa, mas principalmente assim, tentando falar mais geral, por exemplo, equipes, né, que estão, a gente está passando por um período de transição, a gente vê situações, né, quando não é uma continuação de governo, quando você pega um outro grupo, realmente é um pouco complicado, quando você pega, né, bastante coisa, você não sabe nem por onde começar, né? Eu estava até conversando ontem com o prefeito, nossa, mas tem tanto contrato, o que a gente vai fazer? Vai continuar? A gente sempre recomenda, né, tem que tocar, acomodar, e depois aos poucos você vai revisando esses contratos, porque senão a prefeitura para de trabalhar, né? Você não consegue aí ter nenhuma produtividade. Mas é ser pé no chão. Eu acho que assim, o grande segredo de comunicação de mandato, e aí eu falo não só prefeitos, gestores, mas parlamentares também do legislativo, é transparência. Eu acho que assim, tá com dificuldade em questão, tem uma coisa que não tá dando certo, você tem que mostrar que você tá tentando, sabe? Eu até fiz um artigo semana passada que o eleitor, ele tem mudado e ele não tá buscando só pelo político de resultado, que entrega, né? Lógico, isso é importante, é o mais importante da política, mas ele quer fazer parte dessa construção. Ele quer ver isso. O político conseguiu entregar uma obra, como que foi esse caminhar até a conquista, né? Do recurso, como que foi, né, conseguir, de fato, entregar aquilo ali, as dificuldades, né? A gente também tem que humanizar o ser humano, porque às vezes a gente coloca o político num patamar muito elevado, e não, a gente tem que, eu falo que eu defendo o contrário disso, a gente tem que trazer o político cada vez mais perto, a gente entender que político é gente como a gente, ele só tá ali exercendo um cargo naquele mandato, naquele momento, né, que foi eleito, foi o escolhido para estar representando a gente ali, mas ele é gente como a gente, ele tem que mostrar, ele tá sujeito a erros e acertos. Eu acho que a gente tem que ser transparente. Eu defendo, uma vez eu tava
prestando consultoria para um prefeito e tinha acontecido, choveu muito, estava em obra, né? Eles estavam pavimentando uma avenida principal, choveu muito e fez um estrago na obra. Ah, Mariana, e aí, como que a gente vai fazer isso? Vão criticar? Falei, prefeito, vai lá e faz um vídeo, não tem nada melhor do que você ser a maior fonte de informação para a população, é você ir lá e mostrar o que está acontecendo, e aí, a dúvida da população era, quem que ia arcar com aquele prejuízo que teve naquela obra? É a empresa mesmo, né, que ganhou licitação, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. A melhor fonte é você ser, não deixar que a mídia ela comece, né, a noticiar coisas e aí que você cria versões. Não, vai lá e já fala antes de qualquer um. Toma, né, a sua narrativa para ser a narrativa principal ali do acontecimento ou de qualquer outra coisa, né? É você tomar para si essa narrativa. Isso é muito transparente. Eu acho que tá com problema, desde o começo mostrar para a população. E a gente também tem que entender, porque a gente cobra, mas esses 100 primeiros dias é muito difícil, 100 primeiros dias de mandato, principalmente quando não é uma reeleição, é um grupo diferente, até você organizar a casa, são períodos complicados. Não dá para nós exigirmos também grandes transformações nesses primeiros meses. Eu sempre falo, política é construção, é tempo, né, que você vai ali trabalhando dia após dia para ir conseguindo um bom resultado. Então eu sempre falo, tem que ter paciência, mas nós somos ansiosos, né, o eleitor ele quer ver o resultado. Então eu sempre falo, a gente tem que ter um pouco de calma, cautela, confiar também em quem a gente elegeu, mas o político ele tem que ter esse discernimento de não criar expectativa, de ser pé no chão, de mostrar o que é possível, o que não é possível, porque a pior coisa que tem, Igor, é você frustrar essa expectativa que você falou. Por isso que eu falo, tenha muito cuidado com o que você promete na campanha, não venda sonhos, porque as pessoas lembram. Então eu sempre falo... E a oposição também, né? Obviamente, tá ali, né, o seu vídeo na campanha prometendo isso, prometendo aquilo. Então a gente tem que... O plano de governo é uma coisa muito séria, a gente tem que realmente fazer com profissionais, técnicos, ver o que de fato é possível, o que é viável fazer. Porque é muito complicado você prometer e não cumprir. Eu falo que durante uma gestão são 4 anos. É tempo e não é tempo, né? Mas tem que saber priorizar. O que eu priorizo no começo da minha gestão? Sem dúvida nenhuma, as suas promessas de campanha. É o top 1. Tô conseguindo cumprir ali com o que prometeu. Mariana, qual que é a segunda prioridade? É você fazer ações que vão fazer você ficar conhecido da forma que você quer. Então, por exemplo, o Igor aqui é um prefeito eleito. Mari, eu quero ficar conhecido como um fazedor de obras na minha cidade. Quero, né? Então, vamos focar em obras. Mostrar as obras da cidade. A sua comunicação vai ser voltada em mostrar cada andamento, cada etapa da obra. Realmente a população entender o seu foco. Eu quero ser um político mais zelador. Então, mostrar esse cuidado com a população. Eu sempre falo, são prioridades, mas a gente sempre tem que entender o que o político, aqui eu falei de prefeito, mas você que é do legislativo também, qual que é o seu foco? Como que você quer ser conhecido no seu último ano de mandato? As pessoas você quer que as pessoas olhem para você e vejam o quê? É um político que defende isso, é um político que ajuda tal setor, tal público. Então, a partir primeiro, eu acho que a gente olha para o final, para a partir daí fazer o planejamento. Então, entenda como você quer ser um político conhecido. Você quer criar essa reputação, né? De que forma? A partir daí, você vai construir o seu planejamento ao longo desses 4 anos. Ô, Mariana, você falou dessa questão de prioridades, né? A gente sabe que tem esse processo de transição. A equipe indicada pelo prefeito, entenda ali uma possibilidade, né? Colocando aqui de mudança, saindo de um prefeito para um outro, ainda mais não sendo, por exemplo, aliado, a equipe de transição ela precisa observar o que vai ser feito daqui do ano que vem. Eu sei que tem aquela situação de 100 dias, né? O que você tem que fazer na sua administração em 100 dias? Essa equipe anteriormente, analisando todos os dados, ela tem condições de chegar para o prefeito e falar, a sua prioridade é essa, você precisa investir nesses primeiros 100 dias nessa área. Como é que é feita essa situação? Ajuda essa questão da transição a preparar um caminho futuro? Não, completamente. Eu sempre falo que a comunicação, ela é uma consequência do que está acontecendo e a gente não trabalha a comunicação sem fonte de informação. Então, sem dados, né? Ali, a importância aí de você criar uma equipe, né? Técnica, competente, e aí eu sempre falo, né, a gente tem que saber dosar também uma equipe política que tenha condição de fazer aquela articulação que a gente sabe que é importante, mas também uma equipe técnica que realmente entenda ali, né, e repasse os dados, o que é necessário, o que
é necessário focar nesses 100 primeiros dias. A gente está vendo aí, né, aqui um pouco mais, porque está saindo mais na mídia essa questão de Várzea Grande, né, que tem a Flávia diversas vezes tem falado da dificuldade que está sendo, né, esse contato com o prefeito de Várzea Grande, esse acesso a informações. Então é uma coisa que é um case aí que a gente vai ver como vai ser, né, não é sucessão, né, essa questão quando a Flávia de fato for assumir, mas é necessário, Pedro, esse cuidado, né, quem vai ser sua equipe, a importância das pessoas que estão trabalhando, né, na equipe de transição, para ver o que vai ser necessário, porque assim, tem que ser pé no chão. Eu já ouvi de pessoas falando que a Flávia já tá um pouco preocupada, né, falando que vai ter que cortar isso, vai ter que cortar aquilo, que na posse dela ela não iria nem gastar com convite, que é um valor muito irrisório, mas ela falou, a prefeitura não tem condição de gastar com isso. Então, é o momento também de você, sabe, ter pé no chão, entender muito bem o que é possível, porque você tem 4 anos ainda pela frente, né? Não adianta querer fazer milagre nos primeiros meses também, você ainda tem que... Sua reputação é construída ao longo do tempo. Então, eu sou muito mais favorável de ver o que é possível, né? O que a gente consegue fazer nesses 100 dias. É lógico, a população, ela é ansiosa, é o que eu volto a falar. Ela quer ver resultado, né? Cria expectativa, ainda mais de uma mudança grande, usando aqui o exemplo de Várzea Grande, né? Totalmente uma mudança ali em relação à gestão de pessoa, e ela quer ver resultado, né? Nós somos ansiosos de natureza. A gente fala que a ansiedade é a doença do século. Então, a gente quer isso, né? Nós somos imediatistas. O eleitor, ele tá cada vez mais imediatista. Mas tem que ser pé no chão, porque ainda tem 4 anos pela frente, né? Não é agora que vai realmente... A reputação da Flávia, no caso, de qualquer outro prefeito, não vai ser criado ali nesses 100 primeiros dias, mas realmente faz toda a diferença. Esse cuidado, né? Mas analisar muito bem essas informações do que, de fato, vai ser possível realizar nesse início aí de gestão no ano que vem. Mari, a gente percebe que o político em si ele tem consciência da importância da comunicação. Veja que na campanha eleitoral a comunicação é essencial e ela acontece diariamente. Entretanto, quando assume o mandato, às vezes ele está ali num turbilhão de informações, de situações, de problemas. Primeiro, se adequando à realidade, de entender que agora ele está no mandato, que tem secretarias, que tem centenas de problemas a serem resolvidos, questões econômicas das mais diversas. E nós já vimos na literatura, e na prática principalmente, que muitos se esquecem da comunicação durante os 6 primeiros meses. Não é nem durante 6 dias. Ele esquece, olha, a comunicação não é mais importante porque eu preciso resolver os problemas. E aí ele perde essa temperatura. Quando ele vai comunicar, já tem uma rejeição alta, já tem uma dificuldade para reverter aquela imagem que ele construiu durante a campanha. Qual que é a importância de ter essa estratégia, muitas vezes não utilizando somente do aparato institucional, né? Porque no governo você tem um aparato institucional, você tem uma secretaria de comunicação, tem uma equipe, mas a comunicação também pessoal do próprio político, né? Às vezes o político ele tem uma imagem e o governo tem outra. Qual que é a importância de ter uma estratégia para poder equilibrar essa imagem do governo e a imagem do político? Vamos lá, tem várias questões aí, Igor, que você me questionou. Esse primeiro ponto, eu vejo que tem 2 tipos de político. Tem aquele que começa o mandato muito eufórico, e é principalmente a pessoa que é de primeiro mandato, ou às vezes foi para um cargo maior e tá naquela ansiedade de mostrar trabalho. E aí eu vejo uma produtividade muito alta nos 6 primeiros meses, ou no primeiro ano. E aí, os últimos anos, você vai vendo que o político vai sumindo, mas não é que ele sumiu. É porque você criou uma produtividade, às vezes, de conteúdo em rede social, né? Ele estava eufórico, então encontrava mais a população, andava mais na rua, ou se é a nível estadual, andava nos municípios, e aí vai cansando, né? Ou ele vai ficando no normal, só que ele criou essa expectativa, ele subiu muito e desceu. Então a gente tem a sensação que a pessoa às vezes sumiu, que não tá aparecendo, e aí durante os 2 anos últimos de mandato, tudo bem que no último ano, já é o ano de eleição, todo mundo já volta a trabalhar a comunicação. Mas ele fica meio esquecido no meio do mandato, né? Então tem esse lado de problema. Como tem também esse exemplo que você citou, a pessoa que, investiu muito, né, na comunicação na campanha, já ganhei a campanha, e esquece um pouco, deixa a comunicação de lado, a comunicação não passa a ser prioridade. Então eu vejo que tem esses 2 tipos de políticos, os 2 me preocupam, né, porque o mandato é uma construção, são 4 anos, você precisa estar presente nos 4 anos, por isso que eu sempre falo, a minha recomendação, eu gosto muito de trabalhar em mandato, porque eu gosto dessas construções, de fazer parte, né, desse acompanhamento, ano após ano, são dividir em marcos, eu falo, divide em
semestres o seu mandato, né? Aí cada ano aí vão ter 2 semestres. E a cada semestre escolha um foco, que também é uma chuva de informação, né? Dentro de um mandato. E se você também quer abarcar todos os temas, falar de tudo, a pessoa olha e não entende muito. Parece que você é uma mídia, que tá só propagando notícia. Então, a pessoa tem que te identificar como defensor de algo, ou ter uma causa prioritária, entendeu? Ver o seu objetivo, se você é gestor, qual que é o objetivo daquele gestor, desse prefeito, desse governador. Então, estabelecer marcos. E a cada 6 meses, você estabelece ou um evento, ou algo que realmente ali feche, né, esse marco por semestre. Eu acho que tem que ter organização. Por isso que eu falo, para mim, o mais importante é o início desse mandato. É você agora, por isso que é a época de quem foi eleito, né, organizar agora dezembro, janeiro, fazer um planejamento, o que você quer fazer ao longo desses 4 anos, em conjunto com a comunicação, porque a comunicação tem que estar ali entendendo o que vai ser feito, né, e preparando o caminho de que forma vai ser necessária, né, em que canais, como que você vai atingir o público através de cada informação. Então eu vejo esses 2 tipos de políticos diferentes. O muito eufórico que comunica e depois diminui a produtividade, aí dá aquela sensação pro público, né, que ele sumiu, que ele não tá trabalhando, mas foi um erro dele ali de começar e não conseguir manter essa consistência, porque eu falo que mandato frequência e consistência. Você tem que estar ao mesmo tempo consistente, como você começou, você tem que terminar, e não adianta fazer eu entro na rede social ou apareço uma vez por semana na mídia. Não, é essa frequência. Você tem que estar todo dia, o eleitor tem que estar vendo todo dia, né? E também não pode ser aquele que não começa e depois vai crescendo. Você tem que ter essa consistência na comunicação. E o segundo ponto, Igor, que você falou em relação à comunicação institucional, foi até o meu artigo de um livro que a gente lançou pelo IDP, e eu, né, como sou advogada, eu aproveitei para falar de um tema que une um pouco a comunicação e o direito, que são os limites legais da comunicação, né, de um político. E aí, o que e a gente vê muito, mas acaba que muitas vezes, até por falta de conhecimento, as pessoas não entram, o Ministério Público não aciona, mas o que tem de gente se autopromovendo, e aí prefeitos, governo nem tanto, porque acho que o governo tem um aparato maior e a SECOM tem um cuidado, né, maior, mas assim, prefeitos, quando é prefeitos, às vezes cidades menores, que não tem tanto conhecimento mesmo sobre a legislação, não tem ninguém que olhe, né, o que tem de gente se autopromovendo. Eles costumam fazer muita collab, a prefeitura de tal lugar com o prefeito, ou você marcando o prefeito, sabe, você promovendo, o prefeito fulano de tal, com muito trabalho e dedicação, conseguiu inaugurar. Tem prefeito, me permita, que eu já vi aqui em Mato Grosso, uma cidade muito próxima a Cuiabá, o prefeito colocar a logo, a marca da prefeitura e a marca do prefeito ao lado. Não. E grandão, assim, administração fulano de tal, como era antigamente, né? E o pior de tudo, Igor, que alguns clientes, eles chegam em mim com erros e, mas o fulano faz. Eu falei, não é porque ele faz, é porque ele teve a sorte ali, né, de não ter sido... Que eu tenho visto isso, tem aumentado, o Ministério Público, ele primeiro tem autuado, mostra ali, pede para retirar a publicação, né, e depois aí se a pessoa não segue, aí vai com multa e tudo mais. Na eleição é mais, né, porque aí o adversário, o prefeito que tá tentando reeleição, ele vai lá olhar, né, a página institucional. Nem todo mundo, tem gente que por cuidado tira do ar a página institucional, mas isso não é necessário. O que você tem que fazer a partir de uma data ali, você tem que parar de fazer a publicação nas páginas da prefeitura, né? Fica cerca, acho que de 45 dias sem nenhuma publicação. Você não precisa apagar. Mas tem gente que prefere tirar do ar para que o adversário, qualquer outro, não ache, né, nenhum erro de autopromoção. Você não pode. Página institucional é pra gente informar o cidadão do que está sendo feito. Eu não recomendo nem para os prefeitos que eu atendo, eu evito que apareça a imagem. E se é inevitável aparecer uma foto do prefeito na inauguração, eu não cito, por exemplo, numa legenda o prefeito, ou às vezes coloco o prefeito municipal, eu não coloco o nome dele, eu jamais marco a página pessoal do prefeito ali, ou fazendo collab. Então, eu tenho esse cuidado, né? É bom porque o advogado também tem essa parte mais cuidadosa, né? Então, a gente sempre fala, entenda o papel da comunicação institucional e construa no seu pessoal. Uma coisa que também, você não pode utilizar os funcionários da comunicação da prefeitura para fazerem a sua própria comunicação, né? O certo é você ter a sua própria, o seu próprio ali assessor, que vai cuidar da sua imagem. Mariana, mas eu não tenho condição, eu sempre... O que eu recomendo?
peça para o partido auxiliar, às vezes, né, colocar alguém para ajudar. O partido ajuda muitos gestores nesse sentido, porque, de fato, de acordo com a legislação, o funcionário da prefeitura que recebe ali o dinheiro público, ele não pode cuidar da imagem pessoal do prefeito, do governador, né? A SECOM cuida do governo, da prefeitura, né, das ações que a instituição ali está promovendo, mas nada ali, tem que fazer essa separação, né, em relação ao governo, à instituição e à pessoa ali, né, do gestor. Então tem que tomar esse cuidado. É diferente do mandato, a gente vai no próximo bloco explorar um pouco mais essas diferenças, mas nesse caso não se aplicaria ao mandato legislativo, né? Exatamente. Não, porque o legislativo, ele defende em nome próprio, né? Você está ali defendendo seu próprio nome, suas opiniões, suas visões. Inclusive, o legislativo, o parlamentar, ele tem a cota dele, por exemplo, na Câmara, no Senado. Aqui na Câmara de Vereadores, não sei como funciona, por exemplo, mas geralmente é assim. E você pode utilizar, inclusive, esse valor para pagar uma agência, né? Um serviço, até para impulsionamento, quero impulsionar. O parlamentar, ele consegue ter essa restituição do valor pela cota, né, parlamentar. Então, é possível sim, porque você não tá se autopromovendo ali, né? O parlamentar defende em causa própria. Até tem um artigo bacana nas minhas redes sociais sobre isso, que eu exploro um pouquinho essa diferença do legislativo para o executivo, essa liberdade maior que o legislativo tem, inclusive utilizando, né, verba, recurso público para mostrar o próprio trabalho, desde que você esteja explorando o seu trabalho. Não é, por exemplo, tem gente, Igor, já vi casos de gente pagando outdoor com dinheiro público para parabenizar, parabéns, por exemplo, parabéns Cuiabá. Isso aí você não está mostrando o seu recurso, o seu trabalho, né? Uma coisa é falar, fulano de tal conseguiu tantas emendas, ok, seu trabalho. Agora, parabenizar, data comemorativa, que não representa nenhuma ação que você fez, aí não tem jeito. Já vi deputado federal, a Câmara, ele pedindo restituição e foi negado, porque quando foi ver a descrição do serviço ali, era parabenizando a cidade da pessoa em específico. E aí isso não pode ser autopromoção, isso não é publicidade, né, transparência do mandato. Então tem que ter esses censos aí, limites também. Perfeito, Mariana, são 9h30. Repórter CBN, Pedro, já voltamos. Da CBN, são 9h35. Mariana está aqui comigo, a gente está falando sobre comunicação de mandato, né? E tem participação do ouvinte, é isso mesmo, Pedro Panoc? Exato, tem aqui o seu Vanderlei, ainda sobre aquele assunto que a gente falava dos 100 dias, mas ele também tem aqui sugestões em relação à questão do mandato em si, vamos acompanhar. Fala-se muito nos 100 primeiros dias de governo de um prefeito, de um governador, correto, o presidente da República, mas todos sabemos que diante do desafio, da situação que normalmente é caótica do município, 100 dias é muito pouco. Eu sempre advoguei a ideia de um mandato de 5 anos, porque considero que o primeiro ano é para o prefeito, seus secretários, se assentarem e tomar pé da situação, da realidade, administrar os problemas existentes para depois começar verdadeiramente a gestão. Então, eu não entendo por que o Congresso Nacional não advoga e não aprova 5 anos de mandatos para prefeitos, para vereadores, tá? Congresso Nacional. É por aí, eu acho que é mais racional, é mais lógico. Bom dia, Vanderlei. Mariana? Vanderlei, muito obrigado pela sua participação, pelo seu áudio. E é exatamente isso, é o que eu estava falando aqui. Nem todo mundo, eu acho que tem essa percepção, né, que você tem, que eu falo, o eleitor é um pouco ansioso, ele quer ver resultado, mas é isso, a gente tem que entender, principalmente, né, que não é reeleição, que você pega a casa um pouco bagunçada, até você se familiarizar, entender muito bem como está sendo o processo, o que tem sido feito, o que você precisa priorizar. Então, é muito pouco tempo mesmo. Essa questão dos 5 anos, acho bacana a ideia. Eu acho que tem projeto, né, tramitando no Senado, já vi algumas vezes, mas por algum motivo, né, às vezes interesse, a gente sabe que também os projetos só são pautados quando há um interesse maior ali dentro do Congresso Nacional, e tem muito também essa questão, né, muitos criticam a reeleição, enfim, aí a gente entra por outra questão, outros viés que a gente poderia falar um programa inteiro aqui em relação a tempos de mandato, reeleição, né, mas eu concordo totalmente, eu acho que o primeiro ano, e não é nem os 100 primeiros dias, né, é bem complicado, é um
momento mesmo de conhecer, né, o que está acontecendo, você saber as prioridades, limpar a casa, organizar a casa, para a partir daí começar a trabalhar de fato, né, Igor? Você também concorda com isso? Sem dúvida, né? Até porque cada município, cada região tem a sua peculiaridade, tem a sua diferença, tem expectativas distintas, situações distintas, mandatos que são bem avaliados, que serão entregues para prefeitos que tiveram apoio desse mandato bem avaliado, ou o contrário, como aqui em Cuiabá nós temos um mandato que finaliza mal avaliado, com uma expectativa grande, ou seja, é preciso ter estratégia para cada cenário diferente. Por falar em estratégia, Mariana, a gente está falando sobre a diferença entre legislativo e executivo, né? E a comunicação do mandato para o legislativo ela é mais pessoal. Mas também tem um risco aí. Por quê? Porque como ela é pessoal, você tem camadas menores de proteção à imagem do político. Na comunicação institucional de governo, você tem secretarias que fazem as suas comunicações, você tem porta-voz, tem uma série de proteções à imagem do político. Tem uma situação aqui complicada, uma crise. Põe lá o secretário para falar, põe lá o porta-voz, põe lá o assessor para falar, protege a imagem do político. No caso da comunicação do legislativo, é o próprio político que comunica. Que estratégias mais assertivas para manter ali um equilíbrio, para não exagerar na dose, não expor demais a imagem e estar o tempo todo ali vulnerável a possível crise? Completamente diferente, né, Igor? Porque dentro de um governo, como você mesmo falou, a gente tem inúmeras secretarias. O governador, vamos supor aqui, governador, o prefeito, por mais que é ele que escolhe seu próprio secretariado, né, os seus assessores, a gente não consegue estar todo o tempo controlando tudo, né? A gente não consegue, a gente é limitado de espaço, de tempo, né? Então, realmente, por isso que a gente precisa colocar pessoas de confiança ali, por isso que são cargos de confiança, né? Porque são coisas muito sérias. Então, são muitas pastas, muitas coisas para administrar, né? É executivo, né? É o cargo ali que realmente faz e executa, como o próprio nome já fala. Então, a gente precisa de várias pessoas respondendo ali, porque uma pessoa só, né? No caso do governador, não dá conta de controlar tudo. Já o mandato legislativo, como a pessoa ali, ela tá em nome próprio, ela responde em nome próprio, né? Ela tem que não tem ninguém, né? Você nunca vai colocar um assessor para responder ali no máximo. Quando você não quer dar declaração, a assessoria responde uma nota, né? O máximo que pode acontecer ali. E você tá muito exposto, né? Porque o mandatário, ele está sendo visto, né? Todo mundo acompanha aí, assim eu espero, né? Os mandatários aí do Estado e tudo mais, mas ele é muito exposto, né? É a vidraça, né? Então, tudo que tem, a gente está acompanhando ali, a gente critica ou não. A grande questão, eu falo, parece simples, né, Igor? Eu falo, tem coisas que são muito simples, só que é difícil a gente ser consistente nessa simplicidade. É muito essa questão da transparência. Eu sustento muito essa questão da transparência. Então, assim, de você estar sempre mostrando o que está sendo feito e se deu uma coisa errado, sabe? Expor essa situação, falar a sua opinião, né? Lógico, ter cuidado ali, mas avaliar. Porque o legislativo, diferentemente da majoritária, a gente precisa ter uma parcela, né? É por isso que fala proporcional, né? Votação proporcional. A gente precisa de uma proporção de votos para ser eleito. A gente não precisa da maioria, né? 50% mais um, ou ali, né, quando vai para um segundo turno, enfim, ter ali, né, a maior parte dos votos. Você precisa ter uma porcentagem e ser eleito. Você não precisa agradar todo mundo. Eu sempre falo, quando o seu foco é legislativo, entenda. É muito melhor você entender o público que você quer representar, quem são as pessoas ali, né? E estudar a partir disso e defender esses interesses. Porque não adianta abraçar todo mundo. É um grande erro também do legislativo, é você querer abordar todas as pautas, falar de tudo, e acaba que você acaba sendo, não sendo, aliás, defensor de nada. É aquele pessoa que você olha e o que ele faz, sabe? Ele fala de tudo, ele fala de saúde, ele fala de educação. Tudo bem que você é um deputado, um representante, um vereador, que vai de todo mundo, né? Você tem que tentar ali resolver e auxiliar a todos. Mas você tem ali, você foi às vezes eleito por um público específico, por um segmento. Então, a gente tentar entender muito bem, né, qual é o nosso segmento, não esquecer na campanha, né, a gente tem que honrar ali os votos que a gente teve e trabalhar em cima disso. Ter esse cuidado para não se perder na comunicação, né. Ter muito bem, por isso, volto a dizer, a importância de um planejamento, você, antes do seu mandato, sentar, entender muito bem como você quer que seu mandato seja construído, como você quer ser conhecido, quais são os seus objetivos a longo prazo, é reeleição ali no legislativo mesmo, ou você
tende a ir para um executivo, né? Entenda muito bem o seu objetivo, que a partir do final é que vai estabelecer como vai ser o seu começo e a sua trajetória ali ao longo do mandato. Queria falar um pouco sobre ferramentas, porque hoje tem rede social, as mais diferentes formas de rede social, comunicação direta, entrevista, veículo de comunicação, inauguração de obras, enfim, tem diversas ferramentas para o mandato. Eu me recordo de um político, se não me engano é de Brasília, não vou citar o nome, que ele era muito forte, hoje ele não ocupa mais um cargo público, mas ele era muito forte na rede social, muito forte. E ele não era acostumado a dar muita entrevista, porque ele se auto-entrevistava nas redes sociais. E aí ele foi convidado para uma entrevista num jornal muito contundente, e se saiu muito mal nessa entrevista e repercutiu também muito mal nas redes sociais de outros políticos e da imprensa, de maneira geral, o comportamento dele mais arredio durante esta entrevista. Como político, ele tem que estar preparado para essas situações adversas, porque no campo da sua rede social, na ferramenta da rede social, você domina seu próprio conteúdo. Olha, eu gravei um vídeo, exato, não ficou bom, eu apago, eu vou dar uma editada aqui. Na entrevista ao vivo, não tem jeito, né? E você está exposto às perguntas das mais contundentes. Como político, ele tem que estar preparado para utilizar no mandato essas ferramentas que estão disponíveis e nem sempre aquelas que estão sob o seu controle. Eu sempre falo, Igor, esteja em todos os veículos, né, de comunicação, porque são públicos diferentes. Por exemplo, tem gente que gosta de rede social, que acompanha a política em rede social, mas tem gente que não gosta e vai para um veículo de comunicação, vai ver notícia por um site, ou, né, televisão, rádio aqui, tá nos ouvindo. Eu acho que cada público tem suas preferências em relação à mídia, né? Então você tem que estar em todo lugar, eu sempre defendo isso. Então tem que fazer entrevista, tem que estar, né, com o público prestando conta, só que você tem que estar preparado para isso, exatamente. Quando você vai em uma entrevista, você tem que imaginar, eu sempre falo, né? Você tem que imaginar todas as perguntas capciosas que pode entrar. Então, se tem uma situação que você está passando delicada, pode ter certeza que eles vão entrar nesse tema, né? Como que você vai responder? O grande segredo, e eu sempre falo, principalmente eu gosto muito de dar palestras, de dar cursos, não tem como você falar em público ou falar com o interlocutor sem você ter se preparado minimamente. Então, assim, entenda quais são os pontos que a pessoa pode perguntar. Você tem algum problema, né, com alguma situação, algo que você tem certeza que pode te perguntar, já se prepara ali, como que eu vou sair caso me perguntam em relação a isso. É hora de você ter um media training, né? Se você tem uma dificuldade de falar em público, não consegue organizar suas ideias, ou se está passando por uma crise ali, tem que contratar um profissional para entender a melhor forma de você explorar essa crise. Não dá para você, às vezes, se calar. Eu falo que tem crises e crises. Tem crises que é só você acompanhar, não adianta entrar no assunto, porque às vezes você vai aumentar a crise. Mas tem situações que você precisa se manifestar ou falar. Então, assim, você vai numa entrevista, você vai despreparado? Entendeu? É um político em mandato, se aceitar, se não sente preparado, não vai, inventa uma desculpa até estar preparado, né? Mas você precisa ali ter uma mínima de uma organização, entender como que você vai falar sobre os determinados pontos que você tem que imaginar ali. Você tem um jornalista que vai te passar ali, vai te treinar, quais são as possíveis pautas que vai ser falado ali, e caso você tenha algum problema, que saiba que a pessoa pode cutucar, também já tem ali preparado sua resposta, para não ter problemas como isso. Obrigado, Mari. 9h47. Pedro Panoc, recado? Exato, Igor. Conversar aqui com a nossa audiência. Você sabia que sua voz pode ser ouvida na Assembleia Legislativa? É isso mesmo. Faça como a Gabriele e a Marilda, mães de crianças com dislexia, que encontraram na Assembleia a visibilidade e o apoio na criação de leis que garantiram direitos para seus filhos. Ou então você pode seguir o exemplo da Silvana, presidente da ONG Amor Animal, que encontrou na Câmara Setorial Temática da Causa Animal as políticas públicas necessárias em benefício aos animais em situação de rua. A Josevane, assessora parlamentar, é membro da Câmara Temática sobre soluções para mudanças climáticas e disse que a população teve participação efetiva na construção de leis sobre o tema. Viu só como todo mundo pode ter voz ativa e fazer parte das mudanças? Venha, fale e fique por dentro da LMT. Com sua participação, surgem histórias de transformação. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Igor e Mari. Obrigado, Pedro.
Mário, a gente estava falando sobre essa questão da postura dos políticos em ocasiões adversas. Qual que é a importância do fator emocional nesses casos? Por quê? E óbvio que isso daria um programa todo para falar de posicionamentos emocionais dos políticos. Porque a política é, de fato, um ambiente adverso, né? Todo dia você tem um fato novo e no mandato principalmente. Eventualmente, o político, quando assume o mandato, ele acaba assim, vai descendo, ele se sente, olha, agora eu sou o poder, né? O poder a gente sabe que é transitório, mas às vezes o político ele acha que não é, porque se cerca ali de aliados, de assessores, os mais diversos, e acaba vivendo nesse mundo. Qual que é a importância, no seu ponto de vista, do fator emocional, né, do político ter saber que, olha, eu sou político e preciso de voto, e o voto ele vem ou não de acordo com as variáveis do próprio posicionamento do político. Tem peso a questão emocional durante o mandato? Tem, totalmente, Igor. E sabe o que eu sempre recomendo quando eu trabalho assim com mandatários? De ter uma pessoa, porque o que acontece? Você falou, as pessoas que estão em volta do político blindam muito, protegem muito e por muitas vezes não falam, eu não acho que não é nem por mal, mas assim, você acaba estando numa bolha e você só elogia, só joga o político pra cima e aí você não escuta muitas críticas. Então eu sempre falo que é importante o mandatário ali, o político, ter pessoas que ele confia pra estar analisando a situação, sabe, externamente, sem vícios, para poder ali também colocar um pouco, sabe, no pé no chão. Então, esteja rodeado de assessores, porque assim, assessores principalmente, são pessoas que estão ali trabalhando e não fazem nem por mal, mas tá tudo lindo, tá tudo bom, nossa, sua comunicação tá chegando, tem muito elogio, porque também é a pessoa responsável também ali pelo trabalho, né, do político. E você tem que ter pessoas que realmente façam essa crítica, essa análise externa, né, que não esteja dentro ali do processo, do projeto e consiga visualizar isso e te coloque um pouco, né, mostre ali os problemas porque nenhum mandato é perfeito, né, então mostre os problemas, como melhorar. Por isso que eu defendo muito a ideia. E assim, eu fui 10 anos assessora, né? Eu trabalhei por 10 anos no Congresso, passei pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, trabalhei no Ministério da Agricultura, quando o Blairo foi ministro, em Brasília. Então, eu fui assessora por muito tempo. E eu fiz um movimento, né, diferente, que eu saí da assessoria para consultoria. E nesse momento, eu gosto muito da assessoria, porque você vive intensamente o dia a dia do político. Mas a consultoria, ela me permite ver algumas situações de fora. Então, às vezes, quando eu vou fazer reuniões com alguns clientes, aí o mandatário e a equipe, poxa, eu não tinha visto por esse lado. Eu defendo, não tô querendo vender o meu peixe, não, o meu trabalho, mas eu falo pessoas de fora nesse sentido. Como eu não tô dentro ali no dia a dia... Uma visão dissociada. Às vezes, do mandato, eu vou de fora. Por exemplo, presto serviço para políticos de outros estados. Eu não tô ali, né, naquele vício, às vezes, também não sou moradora do estado. Eu trago ideias, algumas visões, não de quem mora ali, mas eu vejo de uma forma, às vezes, mais técnica, consigo fazer uma análise menos emocional, né? Menos militante, porque quando a gente trabalha por um político, e foi um dos motivos, Igor, que eu deixei a assessoria do último deputado que eu trabalhava, que eu tô mais militante do que profissional, porque eu defendia tudo, tava tudo bonito, tudo perfeito, que mandato lindo, e eu não estava conseguindo, né, fazer essa análise por fora, técnica, e aí eu me preocupei, eu falei, não, eu tô muito envolvida emocionalmente aqui nesse projeto, e não vai dar certo, né? Precisa estar um pouco externo, vendo de fora, fazendo essas análises, e esse é um dos problemas, porque o político tem que ser um pouco pé no chão, né? Entender o que você falou, foi eleito pelo povo, ele tá ali exatamente porque foi escolhido pelo cidadão. Então, não tem que ter esse distanciamento. Às vezes, também sinto esse movimento de fui eleito e o maior erro ele fica só dentro de gabinete. Fica só ali trabalhando, fazendo com que a pessoa tenha que vir até ele. Tudo bem, tem momentos ali que você tem que trabalhar no seu gabinete, mas esquece um pouco desse contato com as pessoas, de ir pra rua, de visitar, né, algumas cidades, ou se é a nível municipal, municípios, né, ou bairros dentro de uma cidade, e tá com esse contato de quem realmente importa, né, que é quem colocou ele ali no cargo. Agora, o político precisa estar com a mente bastante aberta também para receber esse ponto de vista diferente, né, porque às vezes ele vai entender apenas como crítica, né, o Igor citou bem ali, quem está de fora, de repente tem uma percepção melhor, você também já mencionou isso,
Mas e quando o político tem o ego tão elevado que, infelizmente, ele não consegue entender isso, de que o assessor, né, tá dando essas dicas no sentido de que ele tem essa facilidade de que, por estar de fora, por entender, né, não o viés necessariamente mais envolvido, ter uma visão diferente. Quando é que se o político não aceita, qual que é o papel ali do assessor nesse momento, ô Mari? Sai do cargo ou tenta convencer o político? Pedro, eu já passei por uma situação que eu fiz de tudo para mostrar, sabe? Mas tem situações que a gente não consegue, né? A pessoa não... É o que você falou, às vezes tá blindado, não acredita e tudo mais, mas a pessoa acaba, infelizmente, quebrando a cara com o longo do tempo. E aí tem... Às vezes é eleito, mas decai na votação, ou não consegue ali a eleição, né? Mas é isso, quando você contrata uma equipe de profissionais, você tem que também confiar em quem tá com você, né? E eu sempre falo parece brincadeira, mas eu recomendo isso para todo mundo que eu trabalho, fazer terapia, tá? Não, isso é verdade. Eu acho super importante, eu sou uma defensora, porque é um meio extremamente delicado, você vive, até vi uma publicação esses dias, que tá sendo essa discussão em relação à PEC, né, da deputada Érica, da escala 6x1, e todo mundo falando assim, vocês políticos trabalham na escala, né, só trabalham de terça, quarta em Brasília, 5 dias de descanso para 2 de trabalho, e a gente, quem vive a política sabe que não é bem assim, é uma rotina extremamente desgastante, não tô querendo puxar saco, né, puxar sardinha pros políticos, não, mas a gente sabe, a semana inteira trabalhando, no final de semana ainda tem que às vezes visitar a base, né, então não para, quem vive essa vida sabe que é muito trabalho, então você é muito cobrado também, né, por muitas pessoas, é muito pedido, todo mundo pedindo coisa a todo momento, então tem que ter mesmo uma terapia, um momento de descanso, porque não é uma rotina fácil, né, a rotina do político, então eu sempre brinco isso, eu acho que a gente tem que, eu incentivo, principalmente em campanha, que é um período bem complicado para o político, mas brinco, né, mas estou falando sério, essa questão de terapia, eu sempre indico a pessoa ter um acompanhamento e ter pessoas de confiança desde o início ali do mandato para que de fato essa pessoa consiga ali tá passando, né, as impressões, o que está acontecendo, e aí o político precisa entender e aceitar, porque aí se não aceitar, ficar blindado desse jeito, aí ele vai aprender na dor, né, não aprendeu no amor, vai na dor. Geralmente é assim, né? E o político aprende na dor perdendo a eleição, né? Exatamente. Agora, como medir, caminhando aqui para a reta final, Mari, se está funcionando? Né? Porque às vezes ele deixa para ver se está funcionando quando está acabando o mandato, né? E aí fica praticamente irreversível, né? A gente viu casos nessa eleição que deixaram para comunicar na reta final, né? Não teve uma comunicação de governo, prefeitos, e agora? Eu preciso para reeleição. Não mostrou nada em 4 anos, agora está começando o mandato, tem que começar a mostrar já. Como é que vai medindo esses resultados? A gente tem várias métricas, né? É engraçado que as pessoas, nós somos, né? Eu me coloco aqui. A gente tem um pouco desse narcisismo e a gente quer, por exemplo, em redes sociais, ter curtidas, ter engajamento, que são métricas importantes para a gente sentir se o nosso mandato está crescendo, se o nosso nome está rodando, né? Se a gente está conseguindo construir uma marca, né? Então é importante, mas eu sempre falo, não foque nisso, não se preocupe estritamente nessas métricas de vaidade que a gente fala de redes sociais, que hoje é o jeito mais fácil de se comunicar, né? Eu acho que o mandatário, ele teve um boom, né? Quando a gente começou a ter rede social, porque a gente via a comunicação mais forte ali a cada 2 anos em campanhas, né? E aí cada 4 anos ali, dependendo da eleição, do cargo, que era quando você tinha ali seu tempo de TV, tinha o tempo de rádio, e aí com a rede social permitiu você estar a todo tempo ali com o seu eleitor, sendo transparente ou mostrando ali o seu trabalho, né, tendo uma conexão mais próxima, então isso foi muito importante, então as redes sociais têm essa métrica importante, né, a gente analisar, mas não é só isso, né, que a gente tem que olhar, por exemplo, o crescimento, você está conseguindo indo mais para o lado político, você está conseguindo entrar em mais bairros, está conseguindo entrar em mais municípios, né, fazer esse planejamento, por exemplo, destinação de emenda, entender como que você está fazendo isso, né? Você está fazendo estrategicamente, né? Também retribuindo. Eu sempre pego uma planilha, Igor.
Vamos supor ali, deputado federal, eu pego votação absoluta, a proporcional e a densidade eleitoral de cada cidade, para a gente estabelecer prioridades. Então, a cidade que ele foi mais votado, não só em número, mas, poxa, teve 30%, 40% da cidade votou naquele político. Às vezes é uma cidade pequena, mas metade da cidade votou. A possibilidade de crescimento, de conseguir mais ainda, já que metade da cidade votou nele, é muito forte. Ou vamos priorizar uma cidade que tem voto, tem, né, mais habitantes ali, se você foi bem votado, dá para trabalhar melhor, né? É a parte de planejamento, estratégia, para que você consiga, de fato, crescer no mandato. Tá ali, você tem todas as possibilidades e ferramentas para crescer. Eu falo que todo mundo fala, às vezes reeleição é muito fácil, às vezes você tá com a máquina na mão, ou você tem ali, né, tá em mandato, você tá sendo sempre visto, mas de fato, se você não tem um trabalho, se você não movimenta ali, né, retribuiu, cumpriu com o que você prometeu na campanha, tá entregando um pouco mais, que as pessoas querem sempre um pouco mais, né, realmente você não consegue essa reeleição. Reeleição é resultado, né, consequência de um trabalho bem feito nesses 4 anos de mandato, né, então a gente precisa tá avaliando a todo tempo, e a rede social hoje é o jeito mais fácil da gente fazer esse acompanhamento, lendo comentário, fazendo feedback. Eu faço uma coisa às vezes com os meus clientes, Igor, que a cada final de ano a gente distribui um formulário, tipo o Google Forms mesmo, deixa nas redes sociais ou faz impulsionamento com esses formulários, distribui no WhatsApp, que é uma impressão para ver o que a pessoa está achando do mandato, como que você define, por exemplo, esse parlamentar em 5 palavras, porque às vezes a gente acha que a pessoa está sendo vista de uma forma e está sendo vista de outra, né? Faz a nossa própria pesquisa, porque pesquisa qualitativa e quant é muito caro. Não é toda hora que a gente consegue fazer, é importante, é muito importante quem tem essa condição, mas vamos fazer a nossa própria pesquisa, faz um formulário ali, joga nas redes sociais, quem te segue, né, pede para responder, que a gente consegue ter alguns parâmetros, ver como que as pessoas têm, você lembra de algum trabalho do deputado tal esse ano, para ver se a gente conseguiu marcar né, esse trabalho, essa ação, se a pessoa está lembrando. E aí tem várias ferramentas também, não só essas métricas de vaidade de rede social, que a gente consegue acompanhar para ver se está funcionando o trabalho de comunicação dentro desse mandato. Perfeito. Mariana, você vai falar bastante sobre esses temas nos próximos programas também com convidados, né? Um assunto que vai ser recorrente. Exatamente. Esse é só o primeiro programa da gente falando sobre mandato. A gente tem um convidado na semana que vem. Vamos terminar agora, falar mais em dezembro. Janeiro também a ideia, Igor, é trazer alguns parlamentares mesmo para a gente entender experiências de comunicação de mandato, mas ainda tem muita coisa pela frente. Hoje foi só o começo e quem tiver dúvidas, sugestões, né, sobre o assunto, a gente está aqui à disposição para estar conversando mais sobre isso. Perfeito, obrigado, boa semana para você e até terça-feira. Obrigada, Igor, obrigada, Pedro, todo mundo que esteve aqui presente, pelas participações e pela audiência. Até terça que vem. Até. Repórter CBN, Pedro Panoc.